quero que a Val dê uma saudação também. Depois o Douglas assume a palavra. Paz do Senhor, pessoal. Boa noite. Vocês estão felizes? Então vira para o seu marido, para sua esposa e fala assim: você emagreceu essa semana. Pronto. Deus abençoe, gente. Pode tomar o seu assento, fica à vontade. Boa noite. Que alegria estar aqui, que prazer, que honra. Hoje à tarde nós tivemos uma oficina muito legal. Nós falamos lá sobre como pregar o evangelho para os nossos filhos. Quem estava lá na oficina? Levanta a mão assim, olha quanta gente, que legal. E é com muita alegria, com muita honra e com muito temor no meu coração que eu quero ministrar a palavra. Agradeço demais meu pai, minha mãe, por essa honra, por essa oportunidade de falar aqui a partir dessa plataforma. Muito bom estar aqui com meu amigo Mac e sua família, com o pastor Paulo Lima, com todos vocês. É sempre muito bom, é sempre um tempo que abastece a nossa alma, reencontrar todos os amigos, estarmos juntos. Fico muito feliz. Eu e a Val, a gente tem feito esse trabalho nas redes sociais. Nós temos pregado o Evangelho já vamos fazer 8 anos nas redes sociais. E eu estava hoje olhando aqui no YouTube, e nós já tivemos no canal do YouTube 55 milhões de visualizações, pregando a palavra de Deus. Então você imagina que 55 milhões de vezes as pessoas viram uma pregação da palavra de Deus, e é um tempo muito especial que nós estamos vivendo com a internet, podendo usar essa ferramenta para espalhar a palavra. Isso tem sido muito bom. E além do trabalho online, a gente também lidera uma comunidade em Bragança chamada Família Jesuscope. Então, qualquer dia que você estiver passando por lá, faz uma visita lá, vai ser uma honra receber você. E tem sido muito legal. A gente tem um alcance principalmente com jovens universitários, apesar de alcançar todas as idades, mas principalmente com jovens universitários, tem sido muito bom. Eu queria ministrar uma palavra para vocês hoje. Está em Romanos, capítulo número 8. Abre comigo. Romanos 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 15. Eu acho só que não está com retorno para mim aqui. Alexandre, acho que não está com retorno para mim. Eu não sei quão alto eu estou falando. Romanos capítulo 8, verso de número 15. Quantos acharam, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Romanos capítulo 8, verso de número 15, diz assim, olha. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Feche seus olhos. Papai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui como família espiritual e poder abrir as Escrituras, Pai, e ouvir sobre a verdade, Pai, isso é muito bom. E eu queria te pedir que o Senhor liberasse o Teu Espírito Santo neste lugar para ministrar os nossos corações, nos guiar em toda a verdade, Pai. Papai, nós queremos a verdade aqui nessa noite, Pai. Pai, nós não queremos aquilo que achamos que queremos ouvir, Pai, mas nós queremos uma cirurgia aqui nessa noite, Pai. Pai, muda algo em nós aqui, Pai. Nós viemos atrás de transformação, Pai. Então muda algo no nosso interior para que haja uma mudança no nosso exterior também, Pai. Pai, eu peço que seja uma noite de cura, de libertação, de salvação, Pai. Espírito Santo, faz isso aqui entre nós. Tudo para a honra e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu estava pensando e orando sobre esse momento nosso. E esse tema, eu olhando para esse tema, curados para curar, e eu gostei muito da arte que o Eric fez, e essa parte com a raiz, e eu conversando com o Senhor, perguntando,
Qual seria algo para a gente conversar aqui hoje que falaria dessa raiz do nosso casamento? O que precisa ser mudado nesse nível de raiz? E quando a gente fala de raiz, é algo invisível, ok? Diferente de fruto, que é algo que você está vendo o tempo todo, e tem muitos dos nossos frutos que precisam ser mudados, mas raiz é algo invisível, não dá para ver a raiz de uma árvore. A maioria das vezes não é possível ver quão profundo é. Então, apesar de ser muito importante a gente falar das coisas concretas do casamento, das coisas visíveis e que a gente precisa mudar, eu queria nessa noite falar com vocês sobre algo que está lá embaixo. Está na raiz, que talvez eu não consigo ver olhando para você e você não consegue ver olhando para mim. E eu perguntando isso para o Senhor, e me veio muito forte no meu coração de ministrar nessa noite um assunto que talvez você já ouviu e já foi ministrado, mas eu queria que você desse liberdade para o Espírito Santo aqui hoje. Você se desarmasse, você abrisse seu coração e deixasse Deus mais uma vez mexer em uma área da sua vida. Eu queria falar nessa noite sobre paternidade. E eu queria que você tivesse 2 olhares comigo aqui hoje. Primeiro, como filho. Eu quero que você esqueça um pouco que você já é pai, talvez alguns são até avós aqui, avô, mas eu queria que você pensasse como filho aqui, nesse tema de paternidade. Mas ao mesmo tempo eu queria que você olhasse como pai. E pensasse na responsabilidade que você tem agora com os filhos que você está criando e as marcas que você está deixando na vida deles. Então eu queria que você tivesse esses 2 olhares e não perdesse isso. Nenhum desses 2 olhares aqui nessa noite. Eu estava num restaurante lá em Bragança, até com um amigo meu lá da Bahia, o Saulo, e eu levei ele para almoçar, para jantar nesse restaurante e encontramos um garçom muito gente boa. E ele começou a conversar com a gente, eu não lembro como na conversa ele descobriu que eu era pastor. E aí ele me fez uma pergunta, ele falou, ele falou, pastor, como é que eu devo chamar a Deus? Qual que é o nome de Deus? E aí ele disse, porque eu li em algum lugar que Deus, a palavra Deus, na verdade tem a ver com Zeus. Então quando eu falo para ele Deus, eu estou chamando outros deuses e tal. Só que eu ouvi falar que não é exatamente Yahvé, não é assim que pronuncia. E quando eu pronuncio errado, eu estou desonrando ele e traz maldição sobre a minha vida e tal. E aí ele me contando que ele estava com dificuldade de orar e preocupado em orar porque ele não sabia como que ele chamava Deus. Qual que era o nome, qual é a palavra que ele usava. Aí eu falei para ele assim, cara, então você perguntou para a pessoa certa, porque eu sei como que você tem que chamar Deus. A partir de hoje, acabou. Você vai poder orar em paz, porque eu sei o nome que Deus gosta. Aí ele falou, é mesmo, qual que é? É muito difícil, eu falei, não sei se você vai conseguir pronunciar. Falei para ele, fizeram a mesma pergunta para Jesus. E ele disse assim, quando você for orar, diga Pai. Fala comigo, Pai. Mais uma vez, Pai. Eu falei, é muito mais simples do que você imagina. Ele gosta de ser chamado de Pai. E eu acho maravilhoso Deus, gente, o Criador de todas as coisas. Entenda, Ele é Rei, Ele é Juiz, Ele é Senhor, Ele é Soberano, Ele é o Altíssimo. Mas quando me perguntaram, como você quer que te chame? Ele disse, Pai. Me chama de Pai. Porque antes de todas essas outras coisas, eu sou Pai. Essa é a principal característica de Deus, Pai. Como é que eu afirmo isso? Com base em Mateus, capítulo número 6, quando Jesus nos ensina a orar, e Ele nos ensina a orar, Pai Nosso. Ele, aquele que revelou Deus para nós, falou, chama Ele de Pai. Esse texto que nós acabamos de ler, que é maravilhoso, fala do Espírito. Ele diz, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. E o Espírito que clama, Abba, Pai. E aqui Paulo, ele usa esse termo, que Jesus usa em Marcos, Abba,
pai. Você sabe o que é Abba, pai? É como se fosse papai. É como se fosse um papi, um papá. Porque Abba era a forma que uma criança recém-nascida que estava aprendendo a falar, falava o nome pai, uma criança que falava hebraico. Quando ela ia falar pai, como o seu filho com 1 ano de idade não sabia ainda falar exatamente pai, ele começava a balbuciar essas palavras. E ele dizia o quê? Papá, papá. Ele está dizendo, quando o Espírito entra na vida de alguém, ele é o Espírito da adoção. E ele dá a certeza de que Deus é o seu pai. E um clamor começa dentro de você. Papai, papai. Fala comigo, papai. Eu queria fazer um desafio para você. Quando for orar, começa dizendo, papai. Papai. Sabia que o primeiro termo que você usa para abordar Deus fala muito sobre a sua relação com Deus? Qual é o primeiro termo que você usa quando você vai abordar Deus? E muitos de nós, entenda, eu não estou dizendo que está errado você dizer isso, mas muitos de nós começam falando, Senhor. E eu lhe pergunto, Ele é Senhor? Sim, mas e quando você descobre que esse Senhor é o seu papai? Quem está entendendo o que eu estou falando? Muda alguma coisa? Quando você descobre que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é o seu Abba. É o seu papai. Então, o que Jesus veio fazer, gente, é nos revelar Deus. E sabe que o Tozer diz o seguinte, o primeiro pensamento que você tem quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre a sua vida. Por quê? Porque se você tem uma ideia distorcida de quem é Deus, você vai ter toda uma vida distorcida. Porque a ignorância em relação a quem é Deus é o que destrói a nossa existência. E a revelação verdadeira de quem é Deus é o que liberta a gente e nos faz livres. E se você perguntar, Douglas, então quem é Deus? Qual é a primeira palavra que deveria vir na nossa mente ao pensar Deus? Deveria vir? Pai. Deus é Pai. Porém, simplesmente essa ideia de que Deus é Pai não seria suficiente para a gente. Por quê? Porque aqui nós temos um dilema da paternidade, que é qual? É que você, ao aprender que Deus é Pai, você automaticamente, seu cérebro faz uma coisa, ele conecta com a primeira figura que ele tem de pai. E eu não sei se o seu pai revelou Deus. Eu não sei que características seu pai tinha. Só que é automático o seu cérebro ligar Deus, Pai, ao seu pai terreno. Ao seu pai biológico, ou ao seu pai de criação, ou ao pai que você não conheceu. É automático. Um exemplo muito simples. Imagina que você começou uma empresa. Você foi lá empreender e decidiu começar uma empresa, e aí você chamou um amigo chamado André, e você e o André fizeram uma sociedade para começar essa empresa. E aí você vendeu o seu carro, vendeu o carro da sua esposa, vendeu uma casa que vocês tinham e investiu na empresa. Você e o André. O André também colocou dinheiro, vocês começaram a trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos. A empresa começou a ir bem e de repente ela começou a ir mal. Aí você descobre que o André estava te roubando. E o André estava desviando dinheiro, o André tinha feito um monte de coisa, e passado alguns meses vocês dois falem e o André some. E agora você não tem carro da sua esposa, você não tem casa e está com uma dívida no seu nome. Sua vida está acabada, destruída. E você tem que agora correr atrás de todos os jeitos para se reerguer. Trauma terrível, quase passou fome, tal. E você consegue se reerguer. E aí, de repente, vem uma nova ideia na sua cabeça. Um novo empreendimento, uma coisa nova que você vai começar. E, de repente, você está pensando em abrir essa empresa. E você conhece um rapaz. E esse rapaz chega e fala, cara, vamos abrir uma sociedade? Aí você pergunta, qual que é o seu nome? Ele fala, André. Você abria? Sim ou não? Mas você entende que não tem nada a ver um André com o outro? Só porque alguém tem o mesmo nome, tem alguma coisa a ver? Para o nosso cérebro tem.
Então imagina, você teve o pai que você teve, e de repente você chega na igreja, começa a frequentar, entrega a sua vida para Jesus, e aí os crentes começam a falar para você, mas agora você precisa conhecer o pai. Você fala, que negócio é esse de pai? E automaticamente você transfere a relação que você tinha com o seu pai terreno para o pai celestial. Se você não se debruçar sobre a verdade de quem é este pai, você até hoje enxerga Deus como você enxergava o seu pai terreno. Só que aí você vive um falso Deus e uma falsa vida e uma falsa história. Eu não sei como foi o seu pai. O que o seu pai revelou, e aqui agora abrindo um parênteses, o que você tem revelado para os seus filhos. Porque, entenda uma coisa, você que é pai e mãe aqui nesse lugar, os seus filhos veem Deus em vocês. Ok? Os seus filhos enxergam vocês como deuses. Você já parou para pensar, por exemplo, o Davi tem 6 anos, a Luísa tem 8 anos. Você já parou para pensar que o Davi e a Luísa, eles olham assim para mim, ó. Ô pai, eles devem ver só pelo, entendeu? Eles olham assim, pai, soberano. Meu pai é o mais forte do mundo, meu pai alcança tudo. Meu pai é gigante, olha isso. Os nossos filhos olham assim para nós, gente. Você entende que falar com a gente é orar? É apresentar as suas petições diante do Pai. Ei, você representa Deus para os seus filhos. Você entende o tamanho da responsabilidade da sua vida? Ou nós vamos ter que fazer libertação com seus filhos. Para tirar a imagem que você construiu. Que vai destruir a vida deles. Que tipo de pai você tem revelado? E que tipo de pai o seu pai revelou? Sabe, por exemplo, pode ser que você tenha conhecido um pai autoritário. Um pai que só punia. Um pai que você só sentia o toque da mão dele em uma surra. Que você só tinha um diálogo com ele aos berros. Que ele só lembrava de você quando você errava. E automaticamente a pessoa transfere isso para Deus e vê Deus como esse ser soberano que está só esperando você errar. Ele está ali só aguardando. Você acerta. Ahá, errou, sabia. E manda um raio na sua cabeça. Tem quantas pessoas as nossas comunidades enxergam Deus dessa forma? Por quê? Pensam que Deus é como o pai deles. Ou não, ou talvez você teve um pai permissivo. Um pai que podia tudo, que deixava tudo. Ou que, pai, posso? Pode. Pai, posso ir? Pode. Pode na casa do amigo? Pode. Pode dormir lá? Pode. Um pai que falava que ia bater e não batia. Um pai que não tinha palavra. Um pai que não cumpria a palavra. Eu vi esses dias uma mulher lá brigando com o filho. E ela falando assim para ele aprontando, ela falou assim para ele, olha, se você não parar, eu vou te entregar para o conselho tutelar. Eu falei, meu Deus, você já usou todas as armas possíveis. Você chegou no nível de entregar para adoção. Por quê? Porque o filho sabe que não vai fazer. Acaba tudo em pizza. Fala que vai fazer e não faz. E aí essa pessoa entrega a sua vida para Deus e começa a se relacionar com Deus Pai. E qual é a visão que ela tem de Deus Pai? Dizendo que tem inferno, dizendo que vai ter condenação eterna. E ela olha, não, isso aí vai acabar tudo em pizza. No final ele é o Deus de amor, ele vai salvar todo mundo. Ou não, ou talvez você teve um pai indiferente, ausente. Um pai que foi embora, um pai que abandonou a família, um pai que traiu, um pai que desapareceu, ou um pai que nunca apareceu, ou um pai que estava em casa, mas não estava presente lá. Um pai que você levava questões simples para ele, que para você era importante, e ele ignorava aquilo e falava, sai daqui que eu estou pensando em coisas grandes da empresa, e estou com um problemão lá, e você vem para mim com esse gato aí, com esse cachorro, com essa unha encravada, ou com esse namorinho aí.
Eu não tenho tempo para isso. E aí você olha para Deus. E alguém num aconselhamento esses dias me falou exatamente isso. Eu falei, cara, ele disse assim, eu não consegui orar para Deus das minhas demandas, porque eu pensava, Deus está preocupado com coisas muito maiores do que os meus problemas. Por quê? Porque a gente transfere aquilo que a gente viveu dos nossos pais terrenos para o Pai Celestial. Será que você, hoje aqui, não está tendo uma relação distorcida com Deus por causa da relação distorcida que você teve com seu pai? Ou por causa da relação que você não teve com seu pai? O que eu queria falar hoje aqui para vocês é sobre a orfandade. Sabe, muitas vezes a gente está aqui tentando resolver o problema sexual, tentando resolver o problema financeiro, tentando resolver o problema emocional, mas o problema real da sua vida é que você vive uma orfandade, você vive um estilo de vida de órfão. A orfandade, gente, porque nós estamos num ambiente agora aqui, onde quase que 100% das pessoas aqui de alguma forma se aproximaram de Deus. De alguma forma estão num contexto cristão, de alguma forma estão dentro das nossas igrejas, só que a orfandade faz eu me relacionar com Deus como um escravo, como um empregado. A orfandade não deixa eu ter uma característica, uma identidade de filho, mas eu chego perto de Deus, e mesmo estando perto de Deus, eu quero ter uma relação de empregado, patrão, de escravo, senhor com Ele. Dá uma olhada, abre comigo em Lucas 15, na parábola tão conhecida nossa, só para eu te mostrar uma coisa. Lucas capítulo de número 15. Como esse é o coração do órfão. Lucas 15. Lucas capítulo 15, verso de número 18. Então, o filho mais novo pede a herança para o pai, vai embora com a herança, gasta tudo de forma irresponsável, perde todo o dinheiro, começa uma crise, começa a passar fome, vai trabalhar com porcos, está com vontade de comer a comida dos porcos, e olha o que ele diz, montando um discurso para voltar para a casa do pai. Lucas capítulo 15, verso 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus empregados. O que ele quer fazer, gente? Ele quer voltar e agora ser o que de Deus? Empregado. Gente, é interessante que é exatamente a mesma mentalidade do mais velho. O mais velho não saiu de dentro de casa, mas tem um espírito de orfandade no coração dele. Ele chega para o pai, o mais velho, e ele diz, pai, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço. E o Senhor nunca me deu um cabrito. Olha como esse menino se via, como um escravo. Qual é a sua relação com Deus? Você é um servo de Deus, um escravo de Deus, ou um filho de Deus que serve a Ele? Sabe, a orfandade faz você trabalhar para Deus. A filiação faz você trabalhar com Deus. Presta atenção. A orfandade faz eu me ver como um empregado, um escravo, e eu trabalho para Deus. Agora, quando eu entendo que eu sou filho, eu não trabalho para Deus, eu trabalho com o meu pai. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por quê? Porque a orfandade faz eu trabalhar por um salário. Agora, a filiação faz eu trabalhar porque eu tenho herança. Meu irmão, você não está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, é enfadonho trabalhar por um salário no final do mês, porque sempre parece que não veio o suficiente. Agora, quem trabalha porque é herdeiro de todas as coisas... Eu trabalhei muitos anos com meu pai, lá na editora, e aí você pensa que eu chegava às 8 e saía às 5, porque eu tinha um salário no final do mês?
Não, meu irmão, eu chegava às 8 e saía às 5 porque era tudo meu. Eu ganhava um salário lá, mas você acha que meu olho estava no salário? Se eu enrolar no banheiro, eu estou enrolando no banheiro da empresa de quem? Você entende que quando alguém chega para nós e fala, ô Douglas, tem que dar dízimo mesmo? Mas eu tenho que dar 10% mesmo? Eu tenho que dar... Sabe por quê? Porque é um empregado de Deus. Porque quando você entende que o reino todo é seu, o que você está pondo no reino é de quem? Ah, meu irmão, você não está entendendo o que eu estou falando. O problema do seu casamento é o espírito de orfandade de vocês. Porque quando filhos se casam, meu irmão, quando filhos de Deus se casam, sabe, o espírito de orfandade faz você trabalhar para Deus, que é enfadonho, e por um salário. Cadê o meu cabrito? Você entende que é o dono da fazenda reclamando de um cabrito? Eu quero falar para vocês 5 características, eu não vou demorar, 5 características do espírito de orfandade. Eu quero que você faça um diagnóstico hoje aqui, ok? Quero que você comece a pensar em você, a forma que você se comporta, a forma que você pensa. E se você não está vivendo um espírito de orfandade, eu tenho certeza que no final aqui Deus vai nos curar e a sua vida vai sair daqui transformada pelo que Deus vai fazer na sua vida. Olha só, primeiro, eu vou falar qual é a característica de uma mentalidade de órfão e qual é a característica do nosso Pai Celestial que nos cura disso, ok? Então, primeiro, a pessoa com uma mentalidade de órfão, ela tem uma sensação constante de solidão. Então ela está aqui nesse ambiente com quase 900 pessoas e ela tem uma sensação de que ela está sozinha o tempo todo. Ela casou, mas ela continua com a sensação de que ela está sozinha. Ela tem 5 irmãos, mas ela tem a sensação de que ela está sozinha. Então, presta atenção. A mentalidade de órfão tem uma sensação interna constante de solidão. Parece que não importa se você está na festa, parece que não importa que você está na igreja, não importa que você está na célula, você tem uma sensação de que você está só. Por quê? Por causa de uma ferida na paternidade. Porque o grande amigo que deveria estar lá nos momentos mais importantes da sua história não estava presente. E isso fez uma marca no seu coração, que até hoje, passado 30, 40 anos, você continua vivendo a partir dessa ferida e sentindo essa solidão crônica. E você está até hoje aqui pensando, preciso mudar o exterior, preciso mudar de igreja, preciso mudar de célula, preciso mudar de família. Não, Deus precisa mudar algo dentro de você. Não é o seu exterior que está com problema, é o seu interior que está ferido. Ah, mas ele vai tocar em você aqui hoje. Por quê? Porque a primeira característica, são 5 características com A, ok? A primeira característica de Deus Pai é que Deus Pai é amigo. Anota isso. Deus Pai é amigo, Ele é o seu amigo. O que é amizade, gente? Deus Pai, amigo, e que Ele compartilha segredos com a gente. Ele está sempre presente na nossa história. Não há um minuto que você se sinta só se você está andando com Deus Pai. Olha alguns versículos que dizem isso. João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Salmo 44:21. Porventura, não esquadrinhará Deus isso, pois Ele sabe os segredos do seu coração. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quando você tem um encontro com Deus Pai, você tem um amigo. Fala comigo, amigo. Segunda característica de uma mentalidade de órfão. Segunda característica é que essa pessoa vê a vida
a partir da escassez. Presta atenção. Essa pessoa vê a vida a partir da escassez. Então, quando você pergunta para ela, o que você está vendo aqui? Ela fala, é um copo meio vazio. Ela não consegue primeiro olhar para a água que tem. Ela olha para a água que poderia ter e o que não tem. Ela vê a vida a partir do que ela não tem. Ela vê a vida a partir do que falta. Ela tem uma sensação constante de que algo está faltando para ela estar satisfeita. Essa frase está sempre na mente dela. Olha, tá legal, mas poderia estar melhor. Como foi o congresso? Teve um problema lá num dia durante 10 minutos, mas as 70 horas que foi bom passam desapercebidas na mente dela. Por quê? Porque ela vê a vida a partir da escassez, a partir do que vai faltar ou do que pode faltar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ela vê o copo meio vazio. Sabe, quando eu olho para esse irmão mais velho da parábola, é exatamente o que está acontecendo. Como eu disse para vocês, chega, porque o irmão mais novo pegou a parte dele da herança. Ou seja, o que estava na fazenda era de quem? Do irmão mais velho, era tudo dele. E ele está olhando para o quê? Para o cabrito que o pai não deu para ele, que na verdade era dele. Sabe quantas vezes nós somos esse irmão mais velho, herdeiros de todas as coisas, reclamando para Deus de um cabrito? Reclamando para Deus de um salário, reclamando para Deus de um pneu furado, reclamando para Deus do que você não tem. Por quê? Porque é uma mentalidade de orfandade. Por quê, gente? Porque não havia segurança de que aquela figura tão importante estaria ali na sua vida para suprir as suas demandas. Você deve ficar lidando com essa falta de paternidade, com essa falta que ele fazia, e o tempo todo, essa ferida até hoje quer falar na sua vida. Então o caminho, minha irmã, não é ter mais, o caminho é ser curado aí dentro, porque você já tem o suficiente. Quem está entendendo? Porque quem é Deus Pai? Quem é Deus Pai? Deus Pai é alimento. Diga comigo, alimento. Deus Pai é o provedor. Deus Pai é quem cuida de nós. Você tem uma sensação de que você está sendo cuidado. Quando você tem um encontro com Deus Pai, você passa a olhar a vida a partir da abundância. Você não olha o que falta, os seus olhos são atraídos pelo que sobra, pelo que você tem. Você já pensou o tanto de coisa que você tem e que você nem percebe que você tem? E você nunca mais agradeceu porque você tem, porque seu olhar estava na escassez. Agora, Deus Pai é provisão. É o Deus que o pão nosso de cada dia está garantido. Você crê nisso? Meu irmão, quem tem o Deus Pai, ele dorme muito tranquilo. Eu estou falando literal. Como é que é seu sono? O seu sono revela se serve a Deus Pai ou você é um empregado de Deus. Sabe que o Davi e a Luísa nunca me perguntaram. Quando eu estava pondo eles para dormir, sempre oro por eles. Eles nunca me interromperam e falaram, pai, me leva na despensa só para eu ver se tem leite para amanhã. Nunca. Pai, quantos pacotes de bolacha tem? Só para eu ver até que dia que dá. Nunca. Pai, tem arroz? Tem mistura? Nunca. Por quê? Porque eles confiam no provedor. Eles não sabem se eu tenho uma vaca no fundo de casa, se eu roubo leite, eles não sabem de nada. Eles sabem que eles gritam, mamá, e aparece. Porque eles têm pai. Meu irmão, você não está entendendo o que eu estou falando. O patrão eu não sei como ele vai estar nessa semana, eu não sei se ele vai fazer. Agora o meu pai. Pai. Meu irmão, ele está dizendo que é o seu pai. Só que ele é diferente do seu pai.
se você entender que tipo de pai ele é, sua vida nunca mais será a mesma. Porque nessa noite, todo espírito de orfandade vai ser arrancada da sua existência. E o espírito de filho de Deus e filha de Deus vai entrar em você. E você vai passar a viver como filho de Deus. Jesus dormia no meio da tempestade, porque era filho. Porque ele sabia que o pai dele controlava cada onda, cada vento, cada gota. O pai tira toda a ansiedade, porque ele é provedor. Terceira característica de uma mentalidade de órfão, é que uma mentalidade de órfão tem uma sensação de carência crônica o tempo todo. Ele sente uma fome na alma crônica, constante, não passa. Ele tem uma carência de palavras de afirmação. Ele tem uma carência de elogios. Ele tem uma carência o tempo todo de alguém estar incentivando e dizendo algo para ele. Então ela, por exemplo, vive assim: ai, faz 12 horas que você não fala que me ama. Ela manda mensagem: nossa, nem me chamou hoje. Nem deu bom dia. Nem me mandou mensagem. Mas estou trabalhando aqui. Ai, mas parasse um minutinho. Me mandasse aqui um abraço. Não sei o quê. E tal, e me fala que me ama. Eu estou bonita, você nem falou nada, minha sobrancelha, minha unha, não sei o quê, e tal, você não falou nada. Por quê? Porque tem um buraco na alma, que necessita. Gente, é muito bom palavra de afirmação, mas é diferente de necessitar para a existência que falem palavras para vocês. Perder o dia se não falar uma palavra de afirmação para vocês. E aí você pode falar: essas mulheres, né? Mas e vocês, homens? Que compra aquele carrão, baixa a janela e fica com o braço lá. O que é isso? Um buraco na alma. Você precisa que olhem para você como bom, como top. Quantos, gente, subiram no púlpito por causa dessa carência? Porque aqui tinha aplausos. Porque aqui tinha tapas nas costas. Quantos se tornaram pastores por causa dessa carência? O espírito de orfandade levou ele ao ministério. O espírito de orfandade levou ele a querer ser o melhor no trabalho, a querer ter mais dinheiro que todo mundo. Para quê? Para suprir uma carência na alma. E ele chega a fazer coisas ilegais para manter as palavras de afirmação vindo. Gente, quando você enxergar, quando você vê uma menina mal vestida, mostrando mais do que deveria, com as roupas mais curtas do que o normal, enxergue alguém órfão, que não recebeu o toque que devia, que não recebeu o colo que deveria, que não recebeu as palavras que deveria, e agora tem que ficar mendigando assobio das pessoas na rua. Quem está entendendo, cara? Sabe, a gente fez uma pergunta para a Andréa Vargas, e ela começou a falar para a gente sobre abuso. E ela disse assim para a gente: sabe qual é o problema? É que a gente pensa que abuso da criança, do adolescente, é quando tocam de forma indevida a criança. E ela disse: abuso é muito mais do que isso. Abuso é quando tocam de forma indevida e quando não tocam de forma devida. A falta do toque também é abuso. Ela disse: abuso é quando pegam no colo de forma maliciosa, mas também é abuso quando não pegaram no colo de forma correta. Tem muitos filhos que foi sonegado o afeto para eles. E você foi abusado. Porque você foi criado por Deus para receber esse afeto dos seus pais. E quantos aqui dentro nunca receberam? E isso coloca um buraco na sua alma. Uma mentalidade de órfão. E você vive atrás de resolver essa carência nas coisas criadas. Agora, por que Deus Pai vem para resolver isso? Porque Deus Pai é afeto. Meu irmão, Deus Pai, Ele demonstra afeto. Ele tem palavras de afirmação para você em todo este... Sabe o que é isso aqui?
cartas de amor do seu Pai para você. Isso aqui é Ele se declarando para você, e não apenas com palavras, mas com ações, a ponto de enviar o único filho dele para morrer no seu lugar, como um grande grito de: eu te amo. Eu não sei viver sem vocês. Eu quero vocês. Eu desejo vocês. Eu escolhi vocês. É o Deus Pai é afeto. Olha que interessante esse texto. Que diz assim, olha, em Marcos 9, ele diz assim: lançando mão de um menino, Jesus pega uma criança, colocou no meio deles e tomando nos seus braços, olha isso. Jesus abraçasse aquela criança e disse-lhes: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Isso aqui é muito forte quando você entende o contexto. Nessa época que criança não valia nada. Nessa época que ninguém que tivesse, as pessoas que não tivessem condições de contribuir para a economia ou para o exército não tinha valor nenhum. Ou seja, mulheres não tinham valor, crianças não tinham valor, idosos não tinham valor e deficientes não tinham valor nenhum. Porque importava era ter valor econômico ou força para a guerra. Tanto que os discípulos estão falando: tira esses meninos daqui, tira esses meninos daqui. E Jesus pega um nos braços e fala: vocês estão tentando tirar aqueles que são dono do reino de Deus. Quem recebe uma criança está recebendo a mim. Ele pega no colo, ele abraça uma criança. Porque Deus é afeto. Olha esse versículo, Lucas 15, 20, na parábola que a gente está lendo. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ah, meu irmão, isso aqui é sobre Deus. Jesus está falando para você: deixa eu falar quem é Deus. Deus é esse pai na estrada, esperando um filho sujo aparecer. E quando ele aparece, Deus corre na direção do filho, pula no pescoço do filho e começa a beijar o rosto do filho. Eu não sei quantos beijos você recebeu do seu pai, mas eu sei o quanto de beijo que Deus quer dar em você. Deus Pai é afeto. 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 Quarta característica de uma mentalidade de órfão é que ele tem uma sensação constante de não pertencer. Ele não consegue sentir que pertence ao grupo. Ele tem uma sensação que o tempo todo, em algum momento, vão expulsá-lo, vão excluí-lo. Então, mesmo estando aqui, ele diz: o pessoal daqui não gosta de mim. Mesmo entrando na igreja, ele fala: o pessoal não gosta de mim. Na escola, o pessoal não gostava muito de mim. Parece que eu não me encaixo. Parece que eu não acho o meu lugar. Parece que eu não encontro o meu lar. E mesmo estando em família, você não se sente em família. Você passou na sua cabeça: será que eu não sou dessa vez? Será que eu fui adotado? Será que me acharam? Será que eu tenho uma sensação que eu não pertenço, que eu não me encaixo, que eu não sou daqui? E você está a vida inteira procurando qual é o grupo que você se encaixaria. E talvez você até se envolveu com coisas ilegais, tentando se encaixar, pensando que o problema estava fora. Mas o problema é esse espírito que tomou conta de você. Essa mentalidade de órfão, esse espírito de orfandade que faz a pessoa não se sentir pertencente em nenhum momento. Por quê? Porque ficou essa lacuna. Você tem que entender que um lar não é feito de tijolos e cimento. Um lar é feito de um pai protetor, que é como se fosse um telhado na vida de uma família. É tanta segurança que você pode estar... A Luísa e o Davi, um tempo atrás, nós fomos para a Disney. E eles não veem a hora de voltar para o lar. Você fala: não é possível que ele quer voltar para casa. Você está lá na Disney. Mas ele não quer voltar para casa. Porque a casa é pior do que a casa que a gente estava lá. Só que o lar, esse lugar de proteção, esse lugar de pertencimento, é o seu lar, onde o teto é esse pai.
agora foi tirado da sua vida. Você vivia nesse lar sem teto. Você vivia nesse lar que você não podia confiar no teto. O protetor te batia. O protetor espancava. O protetor deixou todo mundo desprotegido. Agora o que eu vim falar para você é que Deus Pai, Ele é abrigo. O nosso Deus é abrigo e Ele nunca te abandonará. Ouça isso, Ele nunca te abandonará. Mas Douglas, e se eu fizer, nunca te abandonará? Você pode abandonar Ele, mas Ele nunca te abandonará. É interessante que, aqui nessa parábola, o menino voltou, o irmão mais velho vem de estar trabalhando, lembra? Ele estava trabalhando no campo, ele chega, ele não encontrou com o irmão mais novo, ele não encontrou com ninguém, e ele vai falar com o pai. Ele fala, esse teu filho que gastou todo o dinheiro com as prostitutas. Peraí, como é que ele sabe? Como é que ele sabe como que o irmão que estava distante gastou o dinheiro? Porque o pai sabia. Porque não importa quão longe você está do pai, o pai não está longe de você. Você não entendeu o que eu falei. Não importa quão longe você acha que você está do pai, o pai está perto de você e está vendo o que você está fazendo. Ele nunca te abandonará. A aliança dele continua de pé, mesmo que você quebrou sua parte. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, você não é surpresa para Deus. O Deus que adotou você como filho, Ele está fora do tempo, Ele sabe passado, presente e futuro. Ou seja, não tem nada que você pode fazer que Deus vai falar, não sabia que Ele ia fazer isso. Você não é surpresa para Deus. Ele já sabia de todo o seu futuro quando Ele desceu no orfanato e falou, eu quero esse. Eu quero essa, eu quero esse, e Ele escolheu você. Deus Pai é abrigo. Ele é proteção. Olha os textos que dizem isso. Salmo 27, 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 94, 22. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Salmo 32, 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Deus está cuidando de você. Seu pai. Diga, pai. Então Ele é amigo, Ele é alimento, Ele é afeto e Ele é abrigo. E por último, qual é a última característica de uma mentalidade de órfão? O que acontece quando o espírito da orfandade entra na nossa vida é que a pessoa fica sem identidade e sem destino. A gente tem trabalhado com os jovens, com os adolescentes, e nós temos uma geração sem identidade e sem destino. A pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Eles não são capazes de responder essa pergunta. Eles não conseguem planejar 1 ano da vida deles. Eles não conseguem pensar o que vai acontecer daqui a 6 meses. Por quê? Porque eles não sabem quem são e não sabem para onde estão indo. Porque quem aponta a flecha? O pai. Quem dá DNA? O pai. Quem dá destino? O pai. E o pai não deu destino para eles. E nós, como igreja, e já estava profetizado, tá, gente? Porque a igreja foi chamada para cuidar de quem? De órfãos e viúvas. Quem que está faltando? O pai, o marido, o macho. Sabe, nós como igreja fomos chamados para estar nessa lacuna da paternidade na nossa nação. Gente, na nossa nação, nós temos uma padroeira, é uma mulher. Padroeira. Padroeira vem do quê? De pai. E quem que está lá no lugar de pai? Uma mulher sozinha com um filho no colo. Isso revela o espírito de orfandade na nossa nação.
É por isso do número de homossexualidade e é por isso desse número de homens que não assumem sua masculinidade. Que eles estão chamando de homens emasculados. Que não casam, que não arrumam emprego, que não têm destino. Por quê? Porque eles estão sem destino por causa de uma falta de pai. E talvez foi isso que você viveu. Uma vida sem destino, sem identidade. Porque quem é esse pai? E eu encerro dizendo que Deus Pai, Ele é amor. Deus Pai é amor. Olha o que o texto diz. Diz assim, olha, 1 João 4,19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, o que é amor? Por que eu estou dizendo que o amor de Deus é que resolve essa identidade e esse destino? Porque o amor dele, aquele que ama, é comprometido com o amadurecimento do outro. É comprometido com o crescimento. O amor de Deus é que nos faz crescer. Então não confunda. Amor, quando fala Deus é amor, não fica enxergando Deus Pai lá do céu fazendo assim para você. Oh, te amo. Não. Amor não é descrito nas Escrituras com um coraçãozinho. Amor é descrito nas Escrituras com uma cruz. Ai, diga ai. Deus amava Jesus? Sim. Então Ele enviou Ele para onde? Deus te ama. Se prepara. Deus é um pai que ama. Por isso que Ele não vai te livrar de muita coisa e não te livrou de um monte de coisa. Porque amor não cria filho mimado. Amor não cria nenê, como meu pai disse, de 70 quilos. Sabe, um pai que ama, e a Bíblia afirmou isso, Deus afirmou isso, Abraão. Isso é um pai que ama. Deus chega para ele e fala, Abraão, pega o seu filho que você ama muito. Deus falando isso. Então o cara amava, não? Sim ou não? Pega o seu filho que você ama muito e faz o que com o seu filho? Sacrifica para mim. Ele falou, tá bom. Ele pega o filho, pega uma faquinha e vai. O que é ser pai, gente? É o ministério da faquinha. Qual é o nosso chamado como pai? Eu estou falando dos pais homens aqui. O nosso chamado é como o de Abraão, tirar o filho da mão da mãe. Meu irmão, nós precisamos libertar esse bando de filho da mãe da nossa geração, cara. Porque qual é a característica, e continuem, da mãe? Cuidar, amamentar. A característica da mãe é proteger. E aí precisa chegar o pai e falar, chega, agora ele é filho meu. Para onde você vai? Para o topo da montanha, matá-lo. Sacrificá-lo. Ensiná-lo a sofrer. E Isaac subiu como menino e desceu como homem. Por quê? Porque agora ele está com o pai. Quando o filho está com o pai, ele fala, pai, fiz cocô. Fala, se vira. Mas a mãe me limpa. Não sou a mãe. Você vai se limpar. Pai, estou com fome. Pega alguma coisa da geladeira. Mas a mãe pega para mim. Essa que eu não sou a mãe. Agora você está com o pai. Porque sabe que é interessante, se a gente for pensar na psicologia assim, a relação com a mãe é uma relação interesseira. Vocês estão preparados, mães? Ô mães, eu posso falar um negócio? Pode falar? Não. De início, vou falar de início, vai. Ele não ama vocês, ele ama o peito. É uma relação de interesse. Agora, o pai não tem nada para dar para ele. O pai vai entregá-lo para ser sacrificado. E é ali que ele vira homem.
Por que nós temos uma geração que não toma posição? Porque não tiveram pai. Só que nós aqui, se você não teve pai, primeiro eu estou te revelando o Pai Celestial, um Pai de amor, que está comprometido com o seu crescimento. É por isso que Ele falou não para várias das suas orações. Porque Ele está mais interessado em você amadurecer e se tornar como Cristo do que te fazer feliz. Do que te fazer confortável. Isso é amor. É te elevar à estatura do varão perfeito. Quando Paulo está falando de amor, e o amor é isso, o amor é aquilo outro, dá a impressão que do nada ele muda de assunto, mas é a mesma coisa que ele está falando. Ele diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora eu virei homem. Porque o que ele aprendeu? Amor. O que é amor, gente? Sabe, é interessante que a gente fala assim, tem que amar todo mundo? Tem que amar todo mundo. Ai, mas eu não gosto do fulano. Amor não é gostar. Porque gostar é uma troca de interesses. Sim ou não? De quem que você gosta? De quem é gostoso estar perto. Então, geralmente, eu gosto de quem torce para o mesmo time que eu. Por quê? Porque é interessante estar perto dessa pessoa. Geralmente, eu gosto de quem é cheiroso. Sim ou não? Porque é bom estar perto. Eu gosto de quem tem dinheiro. Porque é bom, porque ele paga a conta para mim no almoço. Eu tenho um interesse. Amor não tem interesse. Qual é a nossa crise? É que nós somos chamados a amar quem nós não gostamos. E eu quero que você pare para pensar nisso comigo. Todos aqui. Nós não gostamos dos nossos filhos. Por quê? Porque não tem interesse nenhum. Eles não são interessantes. Eles querem assistir o que a gente não gosta. Eles querem ir aonde a gente não quer ir. E eles gastam todo o nosso dinheiro. E nunca pagam. Acorda a gente de madrugada, não deixa nós namorar direito, nada. Ninguém gosta de filho. Nós amamos os filhos. Não é interessante para nós, mas nós daríamos o nosso coração para eles. Isso é amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que isso é coisa de homem. Isso é coisa de filho. Maturidade é você aprender a amar. Só que como que eu sei, como é que eu aprendo a amar? Quando eu descubro que eu sou filho do amor. E se Deus é amor, a gente é o quê? Amorzinho, fala comigo. Você é um amorzinho. Porque o amor é o seu pai. Gente, sabe por que há um ataque tão grande nessa área? Sabe por que o espírito da orfandade é algo tão espalhado? Por causa da profecia do fim dos tempos, meu irmão. Está escrito que no final de tudo, viria o espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A última onda de avivamento é uma onda de paternidade. É de corações de pais convertidos aos filhos e os filhos aos pais. E um dia, eu pensando nesse texto, eu perguntei, Deus, por que o espírito de Elias? Já parou para pensar, por que o espírito de Elias? Por que não o espírito de Samuel? Por que não o espírito de Daniel? Por que não o espírito de outro profeta? Por que o espírito de Elias? E você sabe por quê? Porque Elias foi um grande profeta, como Samuel, como Daniel, mas ele foi o único grande profeta que o filho espiritual dele foi o dobro dele. Elias fez 12 milagres nas Escrituras, Eliseu fez 24. Porque no último dia viria o espírito de Elias, porque o coração dos pais vão se converter aos filhos, e dos filhos aos pais, e os filhos farão o dobro do que a gente está fazendo. Nos últimos tempos, a unção começaria a se multiplicar, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, até que viesse o grande e último avivamento sobre a terra. Eu vim dizer que os seus filhos vão fazer o dobro do que você está fazendo. E os seus netos vão fazer 4 vezes o que você fez. E os seus bisnetos farão 8 vezes aquilo que você conquistou. Porque nós estamos aqui no espírito de Elias. Sabe, quando o João Batista ele vem no espírito de Elias. E João Batista, meu irmão, iniciou um avivamento.
Os caras estavam parando de ir no templo para buscar Deus no deserto. Todo tipo de gente indo para o deserto. Uma multidão, você imagina isso? Uma multidão indo para o deserto ver um cara que come gafanhoto. Isso é avivamento. E aí você fala, cara, ele era top. Aí ele vira para os caras e fala, espera o que vem depois de mim. Ah, meu irmão, o que vem depois de mim é muito mais do que eu. Aí você pensa, mas o que vem depois dele era Jesus. Mas Jesus vem no espírito de Elias. Ele faz o ministério dele, arrasador. E ele vira para os discípulos e fala, se creres em mim, fará obras iguais às minhas e ainda maiores fará. Por quê? Porque vocês são meus filhos e os meus filhos farão o dobro do que eu estou fazendo. É por isso que há um ataque tão grande nessa área. Por quê? Porque paternidade libera um avivamento sobre a nossa vida. A paternidade libera um avivamento. Eu queria pedir algumas coisas aqui. Primeiro, você precisa resolver a questão da sua paternidade. Você precisa resolver essa questão da orfandade. Como Douglas? Procurando o seu pai. E fechando todas as brechas e todos os ciclos abertos que ficaram para trás. Se você hoje aqui tem pai vivo e algo ficou mal resolvido, você tem que ir atrás do seu pai. Ao acabar esse encontro, procure o seu pai, se possível, face a face. Fabiano Ribeiro, que escreveu o livro Paternidade Bem Resolvida, ele conta que uma menina estava lendo o livro, procurou ele e disse, pastor, vou te contar o que aconteceu. Eu peguei a minha mãe, falei para ela, mãe, vai lá para a cidade onde a senhora me teve e procura o meu pai. Ela nunca conheceu o pai na vida. Procura o meu pai. Ela pagou para a mãe ir, ela pagou para a mãe ficar um período lá procurando o pai. Passado um tempo, a mãe ligou para ela, achei ele. No outro dia ela pegou um avião e foi. Ela chegou lá, é a primeira vez que ela viu aquele homem. Ela deu um abraço nele e disse, eu te amo, eu te perdoo e eu quero o seu sobrenome. Naquela semana eles foram no cartório. E ela pegou o sobrenome dele. Fabiano Ribeiro conta que destravou a vida dela. Que ele, passado alguns anos, fez o casamento dela na igreja e ela entrou com o pai dela. Meu irmão, você precisa resolver as coisas que ficou para trás. Porque se você não resolver, vai se repetir na sua história. Deus chamou para você para quebrar esse ciclo de orfandade. A partir da sua geração, há um espírito de filiação, de filhos e filhas de Deus sobre a família de vocês. Mas você precisa fechar esse ciclo. Segundo, você precisa demonstrar a paternidade correta para os seus filhos. Que a sua paternidade revele Deus. Que Deus, o Deus do amigo, o Deus que é alimento, o Deus que é afeto, o Deus que é abrigo e o Deus que é amor. Você precisa demonstrar isso aqui para os seus filhos, para que, olhando para vocês, eles já conheçam esse Deus. E terceiro, assuma a paternidade dos órfãos da sua comunidade. Se você vê uns meninos perdidos, umas meninas perdidas lá, assuma a paternidade espiritual desse pessoal. Vamos curar a nossa geração. A minha geração precisa de vocês. Gente, essa questão da paternidade espiritual, ela é tão forte. Eu não sei se você já parou para olhar isso. Você já parou para ler genealogia? Você já parou para ler a genealogia de Jesus? Quantos aqui sabem que Jesus é o filho de Davi? Levanta a mão assim. Filho de Davi. Ele é o cumprimento da profecia sendo o filho de Davi. Você sabia que Maria não era parente de Davi? Quem era parente de Davi? José. Jesus é o filho de Davi por paternidade espiritual, por adoção e não por biológica. Você tem noção disso? Que Deus considera ele da família de Davi por um pai que não era biológico. Deus considera que a unção de Davi chegou até ele, não por causa de um DNA físico, mas por causa de um DNA espiritual. Ele era filho de José. Deus pode liberar isso sobre a sua vida, a partir da sua paternidade espiritual, e sobre a vida de outros, você assumindo a paternidade espiritual das pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nós precisamos de uma igreja paternal.
Não de líderes de célula, de pais. Não de mestres, de pais. Não de doutores em teologia, eles estão precisando de pai. Alguém que esteja com eles. Alguém que aponte a história deles. Alguém que dê destino para eles. Vocês são a resposta para essa geração. Os pais espirituais dessa geração. Fica de pé no seu lugar. Há um tempo atrás, eu cheguei em casa para levar o Davi e a Luísa para a escola. E o Davi falou que não queria ir para a escola. Não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. Eu falei, que isso, meu? Quem não quer ir para a escola? Não existe isso aqui não, de não querer ir para a escola. Você vai para a escola, agora é teu tempo de estudar. Ele, não vou, não quero. Começou a chorar. Aí eu perguntei, por que você não quer ir para a escola? Você ia ficar preocupado. Ele falou, porque quando eu vou para a escola eu sinto muita saudade de você. Eu falei, papo furado. Não, filho, mas tem que ir para a escola. Falei para ele, às 5 da tarde eu vou te buscar, nós vamos ficar juntos a noite inteira. Só que agora é o seu horário de ir para a escola. E o pai vai trabalhar. Não, eu não quero, eu tenho muita saudade e tal. Eu falei assim, já sei, vou fazer uma proposta aqui para ele, que ele vai assim, então você tem duas opções. Ou você vai para a escola, brinca com seus amigos, se diverte e à noite a gente fica junto. Ou você vai faltar. E você vai para o trabalho comigo. Só que você vai ficar sentado por 4 horas sem fazer nada. Você vai sentar na minha sala, tem um sofazinho na minha sala, você vai sentar no sofá. E você não vai pegar um celular, uma caneta, um papel, nada. Você vai ficar 4 horas lá, parado. Ele falou, beleza, eu vou no trabalho com você. Falei, droga, funcionou. Falei, então tá bom. Aí a Luísa foi para a escola e ele foi para o meu trabalho. Chegou lá no escritório, sentei ele no sofá. E aí, ele sentado no sofá e eu lá, trabalhando, mexendo no computador. Ele sentado, passou 5 minutos, ele falou, falta muito? Falei, 3 horas e 55 minutos falta. Aí ele ficou lá. Aí ele deitava, você falou, não pode deitar, senta. Tem que ficar sentado 4 horas. Você não pode dormir, você não pode fazer nada. Você escolheu vir para cá. E eu falei para você ir para a escola que ia ser mais divertido. E ele lá, sentado. E não passava, cara, não passava. Eu já estava entediado de ver ele. Ele lá, de um lado para o outro. Meu irmão, tinha passado umas 2 horas. E ele estava assim num nível de tédio, assim. Aí a Val entrou, e a Val, não, a mulherada mais mole, né? Entrou, sentou do lado dele, pegou ele no colo. Ela falou, tá vendo, meu, por que você não foi para a escola? É muito mais legal na escola. Aí ele falou assim, eu só queria ficar um pouquinho com meu pai. E você pode estar pensando no seu lugar, meu Deus, ele não deve nem ficar com os filhos, ele deve viajar todos os dias. O que foi mais estranho é que a gente tinha acabado de voltar de férias. Eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 15 dias pendurado nessas crianças. E a Val virou para ele e falou exatamente isso, falou assim, Davi, você ficou 15 dias, 24 horas com seu pai. E aí, meu irmão, ele liberou uma chave do céu ali, sabe? Quando seus filhos liberam uma pregação assim. Aí ele falou assim, mas é que quanto mais eu fico com meu pai, mais eu quero ficar com meu pai. Você pegou, espero que você tenha pegado essa chave aí. E aí, ele ficou ali e tal, naquele tédio, me vendo trabalhar, eu trabalhando, ele lá assistindo e tal. Deu 5 horas, né, fomos embora. Nunca mais ele deixou de ir na escola, foi maravilhoso. E no outro dia ele voltou a ir para a escola, normal, assim, eu achei aquilo muito estranho. E quando acontece uma parada muito estranha assim, espera, porque é Deus querendo falar algo com você. E eu lembro que no dia seguinte, eu cheguei de manhã no escritório assim, e eu estava agitado, estava meio ansioso. Por quê? Porque estava chegando a conferência do Jesuscope e já estava na minha cabeça, cara, a galera está indo com maior expectativa. O ano passado foi arrasador. Como é que nós vamos fazer um negócio melhor ainda esse ano? Meu Deus do céu. E eu lembrando que eu tinha que pregar domingo e tal, e o que eu vou pregar no domingo? E eu ali preocupado tal, e ansioso. De repente eu senti muito claro Deus falando comigo, senta aí no sofá. E eu sentei no sofá. Só que eu não percebi que eu estava sentado exatamente onde o Davi estava sentado no dia anterior.
E ele disse assim: Douglas, você está virando meu empregado. Você não percebeu, mas o seu coração vagarosamente está escorregando para servo. E você está perdendo a habilidade de sentar e me assistir trabalhar. Senta, Douglas, e me assiste fazer as coisas. Senta, fica quietinho, porque na conferência quem vai fazer sou eu, no domingo quem faz é eu, na empresa quem faz sou eu, e você precisa sentar e voltar a me assistir trabalhar. A minha pergunta hoje é se você tem pai. Porque ter pai é viver essa vida sentado, assistindo seu pai fazer o que ele sabe fazer. Você sentar perto do patrão, você vai ter problema. Mas ele é pai. Sabe, eu sinto de dizer algo para vocês. O Paulo Borges diz algo, ele diz assim: quando eu queria lavar meu carro, eu ia lavar meu carro, às vezes eu chamava meu filho pequeno para me ajudar. Só que chamar o filho para lavar o carro é pedir para demorar mais para lavar o carro, gastar mais água para lavar o carro e ficar com o carro mal lavado. E ele disse: então por que eu chamava meu filho se ele me atrapalhava, demorava mais tempo e não ficava bom o resultado? Ele disse: porque não era sobre lavar o carro, era sobre lavar meu filho. Não era sobre lavar o carro, era sobre passar tempo com meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te chama para fazer algo com Ele, Ele não está contando com o resultado do seu serviço. Porque se Ele quisesse fazer rápido e bem feito, Ele faria sozinho. A gente mais atrapalha. Deus passa mais tempo consertando o que eu falei do que aproveitando o que eu estou pregando. Se Ele quisesse, Ele estralava o dedo e todo mundo aqui estaria com a paternidade resolvida. Mas por que Ele chama um filho miúdo para ajudá-lo? Porque Ele acha que Ele está lavando as pessoas, mas que até quem está sendo lavado é Ele. Quando Deus te chama para você trabalhar com Ele, na verdade Deus está trabalhando em você. Por isso não olhe para o resultado. Não fica focado no resultado, porque o resultado de Deus é você. Ele quer passar tempo com você e Ele quer lavar você. Cara, Ele é seu pai. E você precisa viver a partir dessa filiação. O que Deus falou no meu coração é que a solução do seu casamento é você passar a viver como filha. E você passar a viver como filho, satisfeito no pai. E deixar Ele arrancar esse espírito de orfandade que distorce a sua vida. Feche seus olhos. Nós vamos orar hoje aqui. Na verdade, a parte que importa é essa. É a parte que o pai vai vir e vai fazer o que tem que fazer. É a parte que o Espírito Santo, o Espírito da adoção vai ser liberado nesse lugar aqui. Eu quero que você que sentiu, que fez um diagnóstico e percebe que há em você uma mentalidade órfã, você sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar junto aqui. E hoje isso vai mudar na sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, com coragem, humildade, porque Deus só nos expõe para nos curar. Vem bem para frente aqui, chega bem perto do altar aqui. Nós vamos orar juntos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Venha, não tenha medo. Não deixa que o espírito da orfandade deixe você no seu lugar. Sai do seu lugar, vença isso e venha. O espírito da adoção está neste lugar. O espírito que clama em nós, Abba, Pai, está neste lugar. O Pai está aqui. E você não vai gerar mais órfãos. Você vai gerar filhos e filhas, amados, satisfeitos, preenchidos. Eu sinto que para algumas pessoas é a última vez que vai doer esse assunto, porque cura de Deus está neste lugar. O
bálsamo de Deus está neste lugar. Você que está aí, você pode estender as suas mãos como pais. Estenda as suas mãos para cá, para esses filhos e filhas que estão aqui nesse lugar. E começa a levantar um clamor pela vida deles. Vamos, vamos, vamos. Começa a levantar um clamor pela vida deles. Começa a pedir: Espírito Santo, vem, 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 vem. Espírito Santo, vem neste lugar. Espírito do Filho, Espírito do primogênito, venha neste lugar e começa a curar os seus filhos e filhas. Toda lacuna da paternidade, que o Senhor vem agora preenchendo todas elas. Começa a curar cada ferida, começa a tirar a dor, começa a tirar essa carência, essa solidão, essa tristeza, essa ansiedade. Agora, Pai, vem, vem e começa a tocar nas nossas vidas. Você que está aqui na frente, diga: papai. Diga: papai. Diga: papai. Começa a declarar isso. Diga: pai, pai. Diga: tu és o meu pai de amor, o meu pai que é abrigo, o meu pai que é amigo, o meu pai que é alimento, o meu pai que é afeto. Vem, papai, com uma tsunami de amor neste lugar agora. Começa a abraçá-los nesse lugar, papai. Começa a abraçá-los neste lugar. Espírito Santo, cura nossa alma, cura nossa vida, Pai. Eu declaro e profetizo que estes que estão aqui serão pais espirituais, Senhor, de muitas pessoas. Serão pais espirituais de seus próprios filhos. Que eles estão sendo curados para curar outras pessoas, Deus. Nós oramos agora que todo espírito de orfandade bata em retirada neste lugar. Todo espírito de escravo, todo espírito de empregado saia da vida dos filhos e filhas hoje aqui. E o espírito de filha e a mentalidade de filho venha sobre nós. A mentalidade de filha, amada, completa. A mentalidade de filho, amado, completo, venha neste lugar. Papai, eu oro por todos os pais aqui hoje e por todos os filhos aqui representados, Pai. Pai, se de alguma forma não representamos quem Tu és, eu quero Te pedir que a partir desta noite nós possamos revelar aos nossos filhos quem Tu és, papai. Nos dá sabedoria como pais e mães aqui neste lugar. Derrama sobre nós uma graça de ser pai como Tu és pai. E que os nossos filhos sejam o dobro daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, Pai. Que os nossos filhos sejam profetas, sejam pastores, sejam evangelistas, sejam mestres, sejam apóstolos, Pai, edificando a Tua igreja na face da terra, Pai. É assim que nós oramos hoje aqui, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor neste lugar? Antes de você voltar para o seu lugar, abrace alguém e diga: você é um filho amado, você é uma filha amada. Abraça, abraça